Buenas, meu povo amado! Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, eu sou o professor Franco e agora nós vamos corrigir o simulado para a Prefeitura Municipal de Triunfo, matéria de Direito Administrativo. Espero que você tenha ido muito bem e acertado as duas questões que nós colocamos em sua prova, tá? Vamos entender a partir de agora por que está certo, por que está errado e também explorar um pouquinho mais esse conteúdo, porque a ideia é você treinar, é você aplicar a tudo aquilo que você já assistiu de aula, enfim, assistiu aí, estudou sozinho, estudou aí assistindo o curso, resumiu, fez os teus esqueminhas, enfim, né? O simulado é a última fase e é nesse simulado que você precisa aplicar tudo que você já viu até hoje, né? Beleza? Então vamos lá. Simulado Triunfo, Rio Grande do Sul, comigo, e nós estamos aí dentro da matéria de Direito Administrativo para o cargo de agente administrativo, tá? Beleza? Vamos lá, questão diz assim: quando o Estado transfere a execução de atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da administração, como por exemplo, a prestação de serviços de telefonia por empresas privadas, essa execução indireta denomina-se centralização, concentração, desconcentração, desestatização ou descentralização. Questão boa e que ela parece simples, mas ela demanda um conhecimento bom de direito administrativo, de organização da ação pública. E quando esse é o assunto, eu sempre trabalho com a Dilmona. Você vai conhecer agora, se você ainda não assistiu a nossa aula, a nossa Dilmona, né? Ou seja, aquela teoria do órgão que explica um pouquinho mais dessa gestão pública. Vem para cá, vamos lá. Então, quando você estuda organização da administração pública, basicamente tem que pensar num corpo humano, tá? Eu vou desenhar a figura aqui, muito lindo, ó. Esta aqui é a gestão pública. Tu pode colocar aqui município de Triunfo, pode colocar aqui Rio Grande do Sul, pode colocar aqui União, qualquer um dos entes, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a nossa querida União, só para você entender. União, poderia ser, repito, o Estado, poderia ser o município, poderia ser o DF, tá? Mas a União é um ente político, tá? Ela tem lá a sua capacidade administrativa, de gestão orçamentária e administrativa, né? E também política, porque é um ente político. Pois bem, esta União, ela vai fazer então, vai organizar a sua administração pública. Quando eu tenho apenas uma figura, apenas um órgão desempenhando essa função, então eu tenho o que eu chamo de administração pública centralizada e concentrada. Olha para essa foto aqui. Eu tenho uma administração pública centralizada e concentrada. Ela não tem outros órgãos dentro dela e também não tem autarquias, não tem entidades, enfim, não tem braços nem pernas, tá? Então ela é uma administração pública centralizada e concentrada. Uma ADM concentrada, ela é sem órgãos. Uma ADM centralizada, ela é sem entidades, ok? Agora, se eu quero ganhar um pouco mais de fôlego, né? Ter um pouco mais de capilaridade, eu consigo aumentar a minha gestão, pelo menos internamente, eu vou fazer isso através da desconcentração. E a desconcentração eu crio órgãos, eu vou desconcentrar, eu vou tirar do centro, porém eu vou permanecer dentro da esfera, ok? Então eu vou criar órgãos. Repito, na desconcentração você cria órgãos. E órgãos nascem da desconcentração. Então, se tu for fazer isso aqui, ó, você vai desconcentrar, tá vendo, ó? Desconcentrar, estou distribuindo funções administrativas internamente. Nesse momento, você não está descentralizando, você está desconcentrando. Você está criando outros órgãos, por exemplo, um ministério, um departamento, uma secretaria, uma chefia ou delegacia. Você está criando outros órgãos dentro do grande corpo.
entendeu? A desconcentração, você cria órgãos, são entidades, são organismos despersonalizados, tá? Não tem personalidade jurídica nem pública nem privada, beleza? Agora, se isso aqui não bastar para fazer uma boa gestão pública, porque a depender do município, não sei se Triunfo tem, por exemplo, entidades, creio que não, mas eu moro numa cidade muito pequena aqui no Paraná que não tem entidades. A cidade onde eu moro aqui não tem entidades, tem apenas órgãos internos que fazem a gestão. Ou se o município é muito pequeno, não tem por que criar autarquia municipal, criar empresas públicas municipais, entendeu? Cria lá departamentos, cria secretarias e faz a gestão. Agora, um município porte médio, porte grande, uma capital, por exemplo, um estado ou Brasil, né, a União, não consegue fazer a gestão apenas com órgãos, com o que eu chamo de administração pública direta. Eu preciso descentralizar esse corpo. Eu preciso dar mais autonomia para a minha gestão. E aí eu vou descentralizar. E a descentralização eu vou criar braços e pernas, entendeu? Então eu estou criando aqui a minha Dilmona. Eu criei essa tese aqui, a Dilma era presidente do Brasil e ficou Dilmona. Todo mundo conhece esse boneco aqui como Dilmona, tá? Então você tem lá a criação de órgãos internamente e depois as entidades que são externas, tá? Então nós temos as entidades de direito público, que eu chamo de autarquias e fundações públicas, e nós temos as entidades de direito privado, que eu chamo de empresas públicas e sociedade de economia mista. Fechou? Bom, qual que é a diferença, Franco? A diferença é esta linha do Equador aqui, ó. Tudo que está acima da linha do Equador, ó, acima da linha do Equador, eu chamo que são regidos por direito público. Direito público. E abaixo, direito privado. Abaixo, direito privado. Ok? Ok. Então, essas duas aqui são direito privado. Nós temos um probleminha, chamado de fundação pública. Por quê? Porque a fundação pública de direito público nada mais é do que uma fundação autárquica, né? Então, basicamente, não existe fundação pública, né? O que existe é uma autarquia fundacional, ok? Uma fundação pública poderá ser de direito público, e aí ela vai ser equiparada a uma autarquia, ou uma fundação pública, pasme, pode ser de direito privado. Então eu terei uma fundação pública de direito privado, tá? Regida por direito privado. Mas enfim, esse é um caso aí longo que não dá tempo de explicar agora. Bom, então eu tenho essas entidades de direito público e direito privado. O que eu quero explicar para você? A desconcentração, deixa eu pegar aqui, ó. A desconcentração é a criação de órgãos. Então, ó, órgãos, desconcentração, tá? Você cria órgãos. E a descentralização, você cria entidades. Ó, e descentralização, você cria entidades. Essas entidades são pessoas jurídicas. Ora de direito público, ora de direito privado. Os órgãos não são pessoas jurídicas. Então são entes despersonalizados. Logo eu posso afirmar que eu só tenho uma pessoa jurídica na desconcentração, que é a União, o Estado, enfim, até mesmo a autarquia, porque dentro da autarquia eu também tenho órgãos, dentro da fundação também tenho órgãos, eu só tenho uma pessoa jurídica. E como eu tenho entidades que ora são direito público ou privado, na descentralização eu tenho duas pessoas jurídicas, tá vendo?
duas pessoas jurídicas. Uma chamada de ente político e outra de entidade administrativa. Uma eu chamo de ente político, os entes, e depois eu tenho as entidades. Tá vendo? Ó? Quem são os entes e quem são as entidades? Fica fácil agora, ó. Os entes, você vai puxar aqui, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui você vai puxar para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Entendeu? Então, uma administração pública direta, ó, uma ação pública direta, ela é formada por entes. Tá vendo? Formada por entes. União, Estado, DF, municípios. Ação pública direta. A indireta é formada por entidades administrativas. As autarquias, as fundações, as empresas e as sociedades de economia mista. Fechou? O que você não vai colocar nem na direta e nem na indireta é o que nós chamamos de terceiro setor, tá? Terceiro setor, pessoal, não compõe a ação pública. Terceiro setor não faz parte da direta nem da indireta. O terceiro setor, por exemplo, as OSs, as OCIPs, o Sistema S, né, Sebrae, Senai, Senac, né, Sistema S. Esse povo aqui não tem nada a ver com a ação pública. Você nunca vai dizer, por exemplo, que uma OS é um órgão. Você não vai dizer, por exemplo, que o Sebrae é uma autarquia, né? Tu não vai dizer que uma OCIP é algo referente à ação pública. Fechou? Então é basicamente isso. E qual que é a grande diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista? Anota essas três diferenças, por favor. O foro de uma sociedade de economia mista é a justiça estadual, não importa se é uma sociedade de economia mista municipal, estadual, federal, sempre quando você vai entrar com ação contra um Banco do Brasil, uma Petrobras ou qualquer outra sociedade de economia mista, sempre vai ser na justiça estadual. Na empresa pública, o foro, se for uma EP federal, já é na Justiça Federal. Por exemplo, se você entrar com ação contra o Banco do Brasil, que é uma SEM federal, você vai entrar com ação lá na Justiça Estadual. Se você for entrar com a mesma ação contra a Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Então, todo o foro da EP federal é a Justiça Federal. Então, é algo que difere uma EP de uma SEM. Outra, o capital. Ora, o capital, pessoal, é muito básico aqui. Por quê? Porque nós temos um capital na SEM que é misto. Tá vendo aí, ó? M de misto. Se é misto, então, obviamente, que o capital é misto. Sociedade de economia mista, entendeu? Parte do capital é privado, parte do capital pode ser público, né? Parte do capital é público e parte pode ser privado. Sempre com 50% mais um do capital para o público, ok? Então, aqui, no que tange o capital, parte pode ser privado. Já o capital da empresa pública sempre vai ser público. 100%. 100% do capital de uma empresa pública é público. 100%. Aqui é misto, entendeu? E a razão social. Ó, razão social. A razão social aqui, basicamente, a empresa pública ela é dividida em cotas, ok? E a sociedade mista, ela somente pode ser dividida em ações. Então, eu só posso ter uma SEM se for uma SA. Então, a terminologia comercial, né? A razão social, o direcionamento, a criação, a natureza jurídica desta empresa tem que ser uma SA, obrigatoriamente. Toda SEM é uma SA, ok?
Já uma EP pode ter quaisquer das terminações comerciais. Pode ser uma limitada, pode ser também uma SA, por que não? Pode ser uma comandita, pode ser qualquer uma. Agora, uma sem somente SA, tá bom? Então eu tenho aqui uma desconcentração, uma descentralização, o terceiro setor que não faz parte da Dilmona, nem como órgãos, nem como entidades, ok? E aí nós temos a destatização e a descentralização que eu vou explicar agora na questão aqui. Olha aqui, ó. Quando o Estado transfere a execução da atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da ADM, como por exemplo, prestação de serviço de telefonia por empresas privadas, essa execução indireta denomina-se. Ora, centralização e concentração não pode. Por quê? Porque a centralização e concentração, você precisa prestar o serviço de forma centralizada e concentrada. Então, centralização e concentração, ela é prestada pelos órgãos. Pelos órgãos, tá? Centralização e concentração. Isto aqui é desconcentração. Isso aqui é descentralização. Então não tem nada a ver com centralização e concentração, tá? Ó, a centralização é sem entidades. Isso pode? Pode, eu te dei um exemplo aqui no município. O município, ele é centralizado, ele não tem entidades, né? E nós temos aqui a concentração. A concentração é sem órgãos, sem outros órgãos, que pelo menos um tem que ter, né? Sem outros órgãos, ok? Quando eu quero criar órgãos, eu vou desconcentrar. Beleza. Então, na desconcentração, olha aqui, ó. Na desconcentração, você vai cria outros órgãos, né? Então você cria outros órgãos. Só que órgãos, pessoal, não passa para a empresa privada. Órgãos pertencem à administração pública, tá vendo, ó? Eles querem alguém que não esteja na administração pública, integrante ou não, e o órgão ele está dentro da administração pública. Fechou? E a desestatização? A desestatização existe e é quando você vai passar uma atividade, ó, a ação pública passa uma atividade para o terceiro setor. Notadamente, uma organização social. Isso não pegou muito, tá? Mas é possível. A Constituição Federal, inclusive, autoriza. É quando você passa, né, uma atividade para ser desempenhada por uma OS, por exemplo. Isso é desestatização. Agora, quando você vai descentralizar, você vai criar outras entidades, tá? Essa descentralização, ela pode acontecer, ó, atividade feita por outras pessoas. Só que essas outras pessoas podem ou não ser integrantes da administração pública. Por quê? Porque eu tenho várias formas de descentralizar. Quando eu vou descentralizar, por exemplo, por outorga, eu vou fazer uma descentralização por outorga ou uma descentralização por delegação. Tá? Ok, já entendi. Essa descentralização por outorga, por exemplo, você vai passar a atividade, então, ó, passa a titularidade, ó, passa a titularidade mais o
exercício para uma entidade. Ora, se é uma entidade, então vai ser uma autarquia, vai ser uma fundação, vai ser uma empresa pública e vai ser uma sociedade anônima. Vai pertencer à função pública, né? Isso é feito por lei, e prazo indeterminado. Tá vendo? Na delegação, pessoal, você vai passar o quê? Passa apenas o exercício. Passa apenas o exercício. E você pode passar por ato, né? Ó, passa por ato, feito por ato ou contrato, por exemplo. Ou contrato. E sempre por prazo certo, prazo determinado. O que importa para você? Importa que quando for fazer uma transferência de uma atividade estatal para outra pessoa, integrante ou não da ADM, isso é feito por descentralização, que pode ser por outorga, ou por delegação, que é exatamente o que a questão te pediu, tá? Então, o que acontece? Parece uma questão fácil, mas não foi. Se você acertou, parabéns, tá? Tu tem que saber tudo isso aqui, tem que saber a Dilmone, tem que saber o que é órgão, o que é entidade, o que é desconcentração, o que é descentralização e, principalmente, conhecer um pouquinho da descentralização. Que eu posso ter, por exemplo, uma descentralização política, que é feito, então, para criar a ação pública direta. Eu posso ter uma descentralização administrativa feita por outorga, né? Onde eu vou criar a ação pública indireta. E eu tenho a descentralização feita por delegação, que é quando eu simplesmente transfiro temporariamente o exercício de uma atividade para o setor privado. Né? Eu faço uma concessão, por exemplo, contrato uma empresa para prestar um serviço, que foi o exemplo dado, telefonia. Isso é uma descentralização por delegação, tá? Feita por ato, contrato, feita também por prazo determinado e não se passa a titularidade para a empresa privada, nunca, e simplesmente só se passa o exercício daquela função. Ficou? Então, muito parabéns aí para quem acertou e para quem não acertou, fique tranquilo, pega o bizu aqui, tá? Vai para o caderno, vai para o resumo e vamos embora aí porque tem outra questão também. A outra questão já é uma questão também de poderes, tá? Eu optei, claro, já que foram duas questões, optei em trabalhar uma questão de organização e uma questão de poderes. Por quê? Porque o poder de polícia, dentro dos 4 poderes, o poder de polícia é um poder que vem caindo bastante, vem chamando muita atenção das bancas por um único motivo. Recentemente, tanto o STJ quanto o STF publicaram decisões, acórdãos aí, formando jurisprudência sobre esse poder, o poder de polícia. Então, se é para você se preocupar com uma matéria de administrativo geral, preocupe-se com o poder de polícia. Para mim, é uma questão de prova, tá? Porque todas as bancas estão cobrando o poder de polícia. Creio que para você também virá uma questãozinha de poder de polícia. Claro que poderá não vir nenhuma questão de poder e não poderá vir nenhuma questão de organização. Eu não sou mãe de nada, não sou Anjo Gabriel, não conheço o futuro, a banca simplesmente ela está aí livre para cobrar todo o edital, Mas enfim, eu creio que uma questão de organização pelo tamanho do conteúdo sempre vem e dada esta última alteração da jurisprudência, poder de polícia é uma aposta muito grande, tá? Então vamos para a questão. Quando os servidores públicos realizam uma fiscalização com o objetivo de identificar infratores entre os cidadãos que não possuem vinculação especial com o Estado e logo após aplicam a penalidade de multa,
Uma vez que há previsão legal para esse tipo de sanção, então não é uma multa ilegal, que extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, enfim, diante da infração verificada. É correto afirmar que houve exercício do poder de polícia, exercício do poder disciplinar, exercício do poder regulamentar, exercício do poder hierárquico ou abuso de poder. E aí, o que tu acha? Ó, vamos lá. Vamos fazer uma divisão aqui, tá? Vou fazer uma divisãozinha bem tranquila aqui para você. Presta atenção. Sempre vem, cara, é brincadeira a quantidade de questão que vem tentando confundir você nesses dois poderes, tá? Um é poder interno, que é o poder disciplinar. O outro é poder externo, que é o poder de polícia. Ambos podem punir. Eis o mistério da fé. Eis o problema, porque os dois poderes podem ser usados para punir alguém. O poder disciplinar, de forma interna, e o poder de polícia, de forma externa. Mas os dois servem, sim, para aplicar sanções, tá? Então, o que é o poder disciplinar? Quando você usa o poder disciplinar, quando você abre, né, a abertura, na abertura do procedimento administrativo ou na aplicação da sanção. Toda vez que tiver essas duas aqui, ou uma delas, aplicação da sanção ou abertura do PA, eu estou usando o poder disciplinar. Beleza. E qual a palavra mais importante aqui? Esta aqui, ó. Vinculação. 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 Vocês precisam, para aplicar o poder disciplinar, buscar esta vinculação. Esta vinculação poderá ser um ato, poderá ser uma lei, poderá ser um contrato, não sei. Mas tem que ser algo que une a administração pública a um terceiro, tá? Seja uma pessoa jurídica ou pessoa física, não sei. Mas tem que unir esta administração pública a essas pessoas. Pode ser um ato, uma lei, um contrato. Mas tem que ter algo que una a administração pública a eles, para que você possa usar o poder disciplinar, tá? Ok? O que eles afirmaram para você na questão? Olha aqui, ó. Não possuem vinculação especial com o Estado. Ora, se não possuem vinculação especial com o Estado, dos dois poderes que eles utilizam para punição, aqui você já matou. Porque para usar o poder disciplinar, tu tem que ter vinculação. Se não tem vinculação, você já matou a questão, tá? Já matou, na hora. É poder de polícia, ok? O que é o poder de polícia? O poder de polícia, pessoal, sempre vai tratar de fiscalização, de regulamentação, tá? Então, assim, ó, ele serve, na verdade, ó, serve para limitar, tá? Limitar direitos dos cidadãos em prol aí do coletivo, tá? Mas um conceito muito raso, eu sei disso, tá? Eu sei disso, mas faz parte. Então, basicamente, o que o poder de polícia faz? Ele vai limitar, né? Ele vai restringir, ele vai tentar, então, regulamentar, né, o exercício desses direitos, sempre tentando limitar, fiscalizando, né, a questão do exercício de direitos por parte da pessoa privada, tá? Esse é o poder de polícia que o Estado tem. Bom, o último julgamento que nós tivemos utilizou esta esfera aqui, ó. Esse alvo aqui, ó. Ó. Esse alvo aqui, ele é fundamental para você entender o poder de polícia. Agora, anote o que eu vou falar para você, ó. O poder de polícia, ele é dividido em 4 faces. Primeira, legislação de polícia. Tá vendo? Legislação de polícia. Coloca em vermelho. Segundo,
Fiscalização de polícia. Eu não vou escrever, estou falando só a letra. Legislação de polícia, fiscalização de polícia, concessão de polícia e sanção de polícia. O que acontece? Isto que está em verde aqui, ó, os que estão em verde, são delegáveis. São delegáveis, ok? Delegáveis para quem? Para autarquias, para empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? São delegáveis para autarquia e fundações públicas, empresas públicas ou sociedade de economia mista. O que está em vermelho, não são indelegáveis para empresa pública e sociedade mista. Então, resumidamente, pessoal, se cair para você, a empresa pública e a sociedade mista não pode receber, pelo menos foi essa a decisão do Supremo, a legislação de polícia, ok? A empresa pública até pode fiscalizar, por exemplo, se eu tenho uma empresa pública no município que cuida do trânsito, né? Ela pode ter os seus agentes de trânsito, essa empresa pública municipal pode fiscalizar e multar, porque fiscalização e sanção de polícia agora está autorizada para a empresa pública, por exemplo. Está autorizada para a sociedade mista, por exemplo. Agora, essas empresas públicas, essa sociedade mista, não podem legislar sobre assunto de poder de polícia. Legislação somente para autarquias ou órgãos, tá? Fechou? Para mim, então, uma questão muito boa é a letra A, de fato. O que mata ali é a palavra vinculação. Por quê? Porque aqui, ó, não tem vinculação. Para que eu possa punir usando o poder de polícia, eu não preciso de vinculação. Beleza? Fechou? Tranquilão? Então, repito, espero realmente ter ajudado você e tomar a Deus, né, que eu tenha acertado os assuntos. Na tua prova apareça uma questãozinha de poder de polícia, apareça uma questão de humana, né, de organização. Mas, repito, não deixe de estudar os outros conteúdos, né? Simplesmente nós precisamos optar, assim como o avaliador também opta pelo assunto dentro daquelas questões, do número de questões que o edital prevê. Tá bom? Sucesso, boa prova, até a próxima!